Hoje nós vamos dar uma olhada conforme a formação da estrutura geológica do planeta não, também do planeta, mas principalmente do Brasil, e essa estrutura, como é que ela se revela no nosso relevo, né, nas nossas estruturas de relevo. A primeira coisa é entender as estruturas geomorfológicas do planeta. No planeta, nós temos basicamente como estrutura geomorfológica os chamados escudos cristalinos, as bacias sedimentares, os dobramentos modernos e os terrenos vulcânicos, que nem todo autor considera terreno vulcânico como estrutura geológica. Por que eu falo disso então? Porque aqui no Brasil, alguns autores consideram terrenos vulcânicos como estrutura geológica, e nós vamos ter terrenos vulcânicos no Brasil, e eu vou mostrar para você daqui a pouco em um desses nossos mapas, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. No mundo, nós vamos ter as estruturas de escudo cristalino, representadas aqui por essa cor laranja mais clarinha, enfim. Nós vamos ter as chamadas coberturas sedimentares ou bacias sedimentares, nesse begezinho. Os verdes aí são os chamados faixas dos dobramentos modernos. Dobramentos modernos são as estruturas formadas por encontro de placas tectônicas, onde as placas tectônicas se encontram e nesse processo o relevo logo em cima vai se dobrar e formar as grandes cadeias montanhosas do planeta. Por que eu falei primeiro deles? Porque esse tipo de relevo não existe no Brasil. Nós não temos dobramentos modernos no Brasil. Então o que sobra para o Brasil? Escudos cristalinos, bacias sedimentares e também os terrenos vulcânicos, que nós já vamos falar deles. Olha só, quando nós falamos em território brasileiro, a gente vai olhar tanto da geologia quanto da geomorfologia. Geomorfologia a gente vai ver na sequência. Na geologia a gente vai perceber que nós vamos ter escudos cristalinos distribuídos no Brasil, mas nós vamos ter uma quantidade muito maior de bacias sedimentares, né? A parte mais em rosa, em laranjinha aí. Bacias sedimentares. Então, o Brasil ele é formado basicamente de 64% do seu território. As estruturas que formam, a estrutura que dá sustentação ao nosso relevo são bacias sedimentares, 64% do território. Os restantes, os outros 36%, são escudos cristalinos. Então, são estruturas geológicas mais antigas. Os escudos cristalinos são aqueles formados por rochas lá do início do planeta, lá da era pré-cambriana, lá há mais de 600 milhões de anos atrás. Essas rochas, elas se resfriaram, esse material magmático se resfriou e formou essas rochas que dão sustentação para essa estrutura aqui em verde. As bacias sedimentares, elas são um pouco mais recentes, mesmo assim são bacias antigas, tá? Tem coisa aí de 400 milhões de anos, de 300 milhões de anos, 250 milhões de anos, assim como tem rochas sedimentares, estruturas sedimentares se formando ainda hoje. É o caso das praias. A praia é um local de depósito de sedimento. A areia da praia nada mais é que um depósito de sedimentos, uma bacia sedimentar que está em processo de formação. Ok? Muito bem. Então, nesse contexto, a gente dá uma olhada nas três estruturas do Brasil. Professor, olha aqui, rochas cristalinas, as estruturas cristalinas, os escudos cristalinos brasileiros, as bacias sedimentares, que fazem parte do Brasil, e os terrenos vulcânicos. Opa, peraí, não fecha a conta, professor. Como é que acontece? As bacias sedimentares, elas representam 64% do território brasileiro, enquanto os escudos cristalinos, 36%. Opa, e o que sobrou para os terrenos vulcânicos? Pois é, aqui que está o dilema dos estudos brasileiros. Por quê? Porque aqui nós vamos perceber o seguinte: se eu tenho 36% de escudo cristalino e 64% de bacias sedimentares,
Quando eu vou analisar os terrenos vulcânicos que ficam nessa área sul, no Planalto Meridional Sul brasileiro, basicamente aí é aquela terra vermelha do interior de Santa Catarina, interior do Paraná, do interior do Rio Grande do Sul, um pedacinho ainda em São Paulo, ali tu vai encontrar, que é aquela terra que vem da decomposição do basalto. Basalto é uma rocha que se forma a partir do resfriamento da lava que sai dos vulcões ou da lava que sai da separação das placas tectônicas. Quando a América e a África estavam unidas nas placas tectônicas e começaram a se separar, nessa fenda de separação, a lava que saiu cobriu tanto o Planalto brasileiro quanto o Planalto africano. No Planalto brasileiro sobrou só essas manchas aqui que você está vendo no mapa, né, dessa rocha. O resto foi toda intemperizada, erodida e levada embora, né? Então eu estava falando para você o seguinte: da onde sai o pedaço que vai falar das rochas chamadas vulcânicas? Para onde que ela vai? Então, essa rocha vulcânica, ela tira mais ou menos 8% aí, 6% da área de sedimentos, bacias sedimentares, tá? Então, quando a gente fala nos três, nós vamos dizer, ó, 36% de escudo cristalino, 58% de bacias sedimentares e 6% de terrenos vulcânicos, tá? Se não falar em terrenos vulcânicos, 64%, 36% do território, tá? Então aí, ó, três tipos de rocha diferentes: rochas vulcânicas aqui nessas estruturas, né, mais recentes. Nas bacias sedimentares, rochas sedimentares que dão origem a esse tipo de estrutura, e nas cristalinas nós vamos ter as rochas ígneas também, como a vulcânica, só que agora intrusivas, formadas no interior da crosta terrestre. São aquelas rochas mais antigas, mais duras, mais resistentes, que dão origem então à nossa estrutura de relevo.